Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 7. Oitava parte, páginas 132 a 134. Faz algum tempo, eu e minha esposa resolvemos abrir mão de todos os direitos de meu livro anterior, Louco Amor, e doar o dinheiro ao Fundo Isaías 58. Toda a renda vai para as pessoas necessitadas do mundo. Os famintos, os doentes, os pobres e aqueles que são vítimas do comércio sexual. Chegamos à conclusão de que, se guardássemos todo esse dinheiro, acabaríamos gastando em coisas que não precisamos. Sabíamos que, no longo prazo, isso já tem alguns anos, não nos arrependeríamos. Em contrapartida, se comprássemos coisas que não durariam na terra, sentiríamos decepção e remorso. Fiquei um pouco chocado e desencorajado com algumas reações a essa decisão que tomamos. Algumas pessoas nos disseram que estávamos sendo tolos e irresponsáveis com os dons concedidos por Deus. Falaram que deveríamos ter guardado pelo menos parte do dinheiro para alguma emergência. Minha resposta era a seguinte: e não é um caso de emergência o fato de crianças no Camboja, na Tailândia e até nos Estados Unidos estarem sendo estupradas todos os dias? Por que não seria uma emergência? Acho que a igreja costuma ensinar, sem se dar conta disso, que o tráfico de seres humanos para o comércio sexual não é uma emergência. E acredito que isso seja um pecado. Uma emergência só pode ser considerada como tal se afeta minha vida ou minha família. Não estou dizendo que todo mundo deve entregar todo o dinheiro que ganha para patrocinar crianças. Ou que todos os escritores precisam criar um fundo com o dinheiro dos royalties de seus livros. Ou que todas as pessoas têm de se envolver com organizações que trabalham contra o comércio sexual. O que estou dizendo, na verdade, é que em vez de pensar e dizer às pessoas que elas estão loucas, quando sentem que o Espírito as está direcionando a fazer algo que não faz necessariamente sentido para nós, deveríamos nos juntar a elas nesse processo de discernimento. Em vez de desencorajá-las, precisamos orar por mais sensibilidade e ousadia. Em vez de refrear o ímpeto das pessoas que seguem a orientação do Espírito com nossas palavras e nossas ações, devemos celebrar e nos unir ao movimento do Espírito Santo nelas e por intermédio delas. Não se trata de uma maneira específica de viver radicalmente, e sim de discernir a voz do Espírito e obedecer a ela, especialmente quando ele pede a você que faça algo difícil, um pouco além do que é considerado normal, e que exige sacrifício. É uma coisa que tem dois desdobramentos. Tem tanto que ver com incentivar os outros a obedecer à direção do Espírito Santo, quanto com ouvir e obedecer à sua orientação, em nossa própria vida. Você se sente ousado e cheio de poder? Não importa se a sua resposta é sim ou não, todos precisamos pedir por mais coragem e ousadia. Por fim, só quero usar os últimos parágrafos para orar com você, leitor. Espírito Santo, sabemos que temos falhado com o Senhor. Por favor, perdoe-nos por entristecê-lo, por resistir e por extingui-lo. Nós resistimos quando pecamos, quando nos rebelamos ou quando endurecemos o coração. Às vezes, somos espiritualmente cegos. Outras vezes, sabemos o que o Senhor quer que façamos, mas optamos por ignorar seus sinais. Mas não é assim que queremos viver agora. Precisamos que o Senhor nos transforme. Somente por seu intermédio podemos orar em verdade. Espírito de Deus, só o Senhor pode nos levar a um lugar de adoração genuína, pois é o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito da vida. Obrigado pela verdade, pela santidade e pela vida que nos concede. Precisamos de sua sabedoria e de seu discernimento à medida que vivemos esta vida. Livre-nos da descrença, do medo. Precisamos de sua força para nos ajudar a fazer o que precisamos e a viver da maneira que o Senhor deseja que vivamos. Fale claramente ao nosso coração, calando outras vozes que nos tentam convencer a aceitar os padrões deste mundo. O Senhor é o Espírito do domínio próprio e do amor. Dê-nos o domínio próprio de que precisamos para negar nossa carne e, assim, possamos segui-lo. Dê-nos um amor tão grande que nos motive a agir com coragem.
Manifeste-se por nosso intermédio para que possamos servir e amar sua noiva, a Igreja, como o Senhor a ama. Venha, Espírito Santo, venha. Ainda não sabemos exatamente o que isso significa para cada um de nós, nos lugares específicos que o Senhor nos chamou para viver. Contudo, independentemente do que isso significar, pedimos por sua presença. Venha, Espírito Santo, venha.